Então, cara, do que vocês querem que eu fale primeiro? Eu acho que o assunto mais importante acaba sendo realmente a liberação do estádio. Eu acredito que essa liberação ela veio em boa hora. Ela veio no momento onde o Vasco da Gama vai ter a sua torcida como maior reforço. E a gente pode trazer aqui os bastidores. Eu até coloquei lá no Twitter, coloquei também no meu Instagram. Se você não me segue ainda, me siga lá, que é muito importante. E vamos nessa. Cara, vamos lá. Hoje teve uma reunião onde o TAC, que é o termo de ajustamento de conduta, o que é esse TAC, Pedrosa? Esse TAC é justamente os comprometimentos que o Vasco fez em relação à melhora de São Januário. O que é essa melhora, Pedrosa? É a instalação da biometria, que já está sendo feita, do leitor facial, que é uma máquina também tecnológica. O aumento do espaço entre as catracas vai acontecer, o aumento do número das catracas vai acontecer. Além disso também, o portão de São Januário, alguns portões vão ser alargados para poder essa saída aí da torcida do Vasco, que de fato é um pouco caótica, ela melhorar. E tudo isso veio decorrente de uma coisa triste. Tudo isso que eu falei aqui, eu acredito muito que seja uma coisa positiva. A melhora de São Januário, a melhora para os seus torcedores poderem acessar, saírem do estádio, o avanço da tecnologia, até para a segurança, para a gente poder também identificar quando alguém faz uma besteira ou quando alguém não faz. Então, tudo isso eu encaro de forma positiva. Mas isso não deveria ter acontecido da forma como aconteceu. Obrigando o Vasco a ficar 83 dias com o estádio fechado, sem a sua torcida. Além disso, obviamente, com tudo aquilo que a gente viu da decisão da justiça, uma decisão preconceituosa, uma decisão que falava coisas absurdas sobre a barreira do Vasco, sobre também os moradores ali ao redor, o impacto negativo que isso causava financeiramente para essas pessoas era muito grande, não só nos bares, mas também nos ambulantes, quando não tem jogo em São Januário. Todo esse absurdo que o Vasco passou nos últimos momentos. E aí, cara, eu acho que a mobilização que foi feita, ela foi muito importante. Eu considero a torcida como o agente principal, o protagonista dessa trama toda, dessa tristeza toda que aconteceu, foi a torcida do Vasco. Encaro também que a imprensa, e aí me sinto muito tranquilo de falar que, modéstia à parte, a gente conseguiu pautar o Brasil inteiro trazendo isso à tona, com a nossa voz lá no SBT Esporte Rio, em um canal de TV aberta, aqui no canal do Pedrosa, nas redes sociais. A gente conseguiu dar voz a toda essa reclamação que só tinha ficado na torcida do Vasco e que muita gente encarou como mimimi, que muita gente encarou como se fosse algo, o Vasco tá fazendo vitimismo, coitado do Vasco. E nada disso, muito pelo contrário. Essa manifestação da torcida do Vasco, ela era completamente plausível, ela era completamente viável por tudo que vinha acontecendo, onde o campeonato estava perdendo isonomia. Isonomia porque só o Vasco, depois de cumprir sua punição desportiva, porque sim, cometeu um erro. A torcida cometeu um erro contra o Goiás. Já falei, muito proveniente da decisão da diretoria em manter o Maurício Barbieri naquele caldeirão todo fervendo de forma negativa que o Vasco estava vivendo, e a torcida acabou cometendo atos errados na partida contra o Goiás, onde eu inclusive defendi essa punição. O Vasco foi lá, cumpriu sua punição desportiva. O problema é que a justiça estava encontrando problemas em São Januário que são completamente preconceituosos. Então a torcida conseguiu fazer barulho, a imprensa escutou, e a gente trouxe isso com muita veemência lá no SBT e aqui também. Os órgãos, e aí entra já até a matéria que eu coloquei lá no meu Twitter sobre os bastidores, a troca do CEO Luiz Melo pelo CEO Lúcio Barbosa, que é um cara que tem um trânsito muito melhor na associação, ou seja, no CRVG, no Clube de Regatas Vasco da Gama. Essa troca de CEO e a união da associação junto com a SAF em uma luta em prol do Vasco, não só pela questão do futebol, a esfera esportiva, mas também o que estava acontecendo fora, ela foi muito importante. Então o Lúcio Barbosa, ele teve um papel crucial na figura da Vasco SAF, junto com a diretora jurídica Gisele Cabreira e toda a equipe do Vasco da Gama, mas também em união com o CRVG, na figura do presidente Salgado, na figura do vice-presidente Carlos Osório, e também o Vasco da Gama, que contratou advogados do CRVG, advogados esses que, inclusive, foram invictos na questão do Maracanã, quando o Vasco precisava jogar lá desde o ano passado, e que a SAF também contratou esses advogados do CRVG. Então o Vasco conseguiu combater essa situação como um só.
porque institucionalmente o CRVG fez seu papel, que não é mais se meter em futebol, que não é mais se meter no que acontece dentro de campo, fiscalizar sim, mas sim cumprir um papel institucional do Clube de Regatas Vasco da Gama, do Clube de Regatas que ele existe há 125 anos. Então, esse papel ele foi muito importante porque, por exemplo, o Carlos Osório é um cara que ele tem um trânsito muito bom na política do Rio de Janeiro. O Vasco conseguiu reunir vários órgãos, entre Corpo de Bombeiros, entre Polícia Militar, BEP, os próprios moradores da Barreira do Vasco, a presidente da Associação de Moradores também, a Vânia, entre outros órgãos que conseguiram fazer a vistoria em São Januário. A FERJ entrou no circuito, o próprio governo do estado, do Cláudio Castro, que a gente sabe que não tem nada a ver com o Vasco, não é vascaíno nem nada, como o Eduardo Paes, mas ele também se colocou à disposição, algo que a torcida do Vasco mesmo criticava muito em relação a isso, e os órgãos foram unidos. Eles foram unidos muito por conta do trânsito que a associação tem na prefeitura, o Ministério Público mesmo, e conseguiu reconhecer, conseguiu ajustar esse TAC para que São Januário fosse liberado. Então essa ação conjunta, de torcida principalmente, com o CRVG, a SAF, nessa união em prol de proteger os valores do Vasco da Gama, ela foi muito importante. E assim, cara, eu me sinto muito tranquilo de falar sobre isso, porque o que eu mais fiz durante esse ano de 2023 foi bater na diretoria do Vasco, foi criticar a diretoria do Vasco, e com toda a razão. E essa diretoria merecia todas as críticas, principalmente a diretoria da Vasco SAF. Quando o Vasco era associativo, essas mesmas pessoas que eu estou elogiando aqui, eu também critiquei, eu também bati. Por exemplo, eu encaro a gestão do Jorge Salgado como a pior gestão da história do futebol do Vasco da Gama. A verdade é essa, onde ele não conseguiu diversos objetivos, pelo contrário, o Vasco passou um ano na Série B e permaneceu na Série B. Mas a partir do momento que o Vasco virou SAF e que tinha o senhor Luiz Melo como esse gestor, a quebra de contato entre a associação e a SAF, ela foi muito brusca, ela foi muito nociva para o que é o Vasco da Gama. E falo com tranquilidade porque é um cara que realmente não falava a mesma língua e nem se importava para falar a mesma língua do que a associação. Não que seja necessário, mas o Vasco trabalhar como unidade é sempre positivo. Então, tanto o Vasco Associação quanto o Vasco SAF, a empresa que cuida do futebol, eles entendem que essa convergência ela fortaleceu o Vasco, não só nas pautas, mas também dentro do futebol, dentro do campo, onde o Vasco conseguiu agir rápido contra esse absurdo que tinha acontecido com a não liberação de São Januário. Então esse TAC foi assinado, vai ser homologado para que ele possa valer, e aí a ação da justiça ela acabe caindo, essa ação da Justiça do Rio de Janeiro, e o Vasco possa receber novamente a torcida dentro de São Januário. Vai deixando seu like, vai ativando as notificações, vai se inscrevendo, vai compartilhando aí o canal do Pedrosa. Eu vou beber uma água aqui rapidinho para a gente poder continuar falando sobre isso. E agora, Pedrosa, o que acontece? Acontece o seguinte, e aí já parto para outras notícias que a gente trouxe durante o dia, que a gente falou sobre o Vasco da Gama. O Vasco vai mandar a partida contra o Curitiba em São Januário, tá? Isso já está definido. E a partida do Vasco, que estava encaminhada para ser no Mané Garrincha, Vasco e São Paulo, em Brasília, não vai mais ser lá. O Vasco vai pedir a mudança de local, que estava marcada para lá, para a CBF, para poder mandar Vasco e São Paulo em São Januário. Até porque, depois dessa briga toda, não fazia o mínimo sentido o Vasco da Gama jogar no Mané Garrincha, quando o seu estádio, no momento que o Vasco está precisando sair da zona do rebaixamento, precisando sair dessa situação, jogar no Mané Garrincha, onde não tem nada a ver com o Vasco. Assim, a torcida do Vasco em Brasília é enorme, é absurda. É uma torcida que merecia muito ver o time. Mas o Vasco não tem um bom desempenho no Mané Garrincha. E nesse momento, dentro da esfera esportiva, eu acredito muito que o Vasco precise jogar em São Januário. Precisa dessa força da torcida. Então, eu acredito que, mais uma vez, são detalhes pequenos, mas que essa SAF, ela consegue ter a sensibilidade, no caso, agora com o senhor Lúcio Barbosa, a sensibilidade de ouvir o torcedor, de ouvir o que ele reclama, de ouvir o que ele precisa. Então, essa melhora, ela é nítida,
e a gente tem que dar a César o que é de César. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Eu acredito que a diretoria acertou muito em voltar esse jogo para São Januário, assim como acertou também em escolher o Nilton Santos. Em falar em Nilton Santos, se você tá mandando aí superchat como Esdras Mendes, Pedrosa, como está as finanças? Os pagamentos? Alguma novidade? Vai entrar agora, se eu não me engano, no próximo dia 20, um novo aporte previsto da 777, no valor de 120 milhões de reais, Esdras. Então, nesse sentido, as contas estão sendo pagas, o Vasco vai usar também esse dinheiro para poder organizar algumas pendências, como a questão do Pumita, a questão do Capasso, entre outros jogadores. O Vasco, por exemplo, fez a compra do Verratti junto ao Belgrano, da Argentina. Então, as coisas estão evoluindo. As coisas estão andando em relação a essa situação das finanças. Voltando para o papo do Nilton Santos, onde o Vasco enfrenta o Fluminense às 4 horas da tarde no próximo sábado, mais de 30 mil ingressos vendidos, quase batendo 40 mil ingressos vendidos aí, como a página do Vasco, o Sócio Gigante, vem anunciando. E um detalhe sobre isso é que eu recebi a informação hoje, eu postei essa informação, é de que a torcida do Vasco, junto com o próprio clube, os organizadores junto com o clube, eles estavam preparando o mosaico. Eu já sabia disso desde a semana passada, mas eu não podia divulgar para poder não atrapalhar esse trâmite todo. Porém, o Botafogo não aceitou que torcedores vascaínos entrassem no Nilton Santos dias antes para poder organizar o mosaico, para poder organizar essa festa, porque requer organização, requer medidas, requer tamanho de tecido, tudo isso é muito importante quando você vai fazer uma festa. Então o Vasco precisava de tempo para fazer isso, mas o Botafogo resolveu brecar essa situação. Então o que esses organizadores junto com o clube vão fazer? Vão preparar essa festa que ia acontecer lá no estádio Nilton Santos para São Januário, quando o Vasco vai reencontrar sua torcida contra o Curitiba na próxima semana. Dito isso, galera, eu vi uma discussão muito boba no Twitter, assim, uma discussão completamente descabida, como vem acontecendo no Twitter em alguns momentos, né? E que eu lamento muito, cara. Eu lamento muito porque o Twitter é uma rede social que é muito boa, que sempre foi muito boa, mas, cara, ultimamente é complicado, cara. É complicado você conviver um pouco ali, porque tem muita coisa envolvida em relação ao clubismo, né, cara? As pessoas não conseguem raciocinar numa boa, as pessoas não conseguem até conversar numa boa, elas estão sempre atacando, elas estão sempre ironizando, elas estão sempre debochando, e você acaba entrando nesse ciclo, né, cara? Então eu vi uma discussão muito boba sobre isso, onde o Botafogo, na minha humilde visão, tá? Ele cedeu o espaço ao Vasco da Gama de forma num aluguel e numa camaradagem, pra ser muito honesto, porque é muito importante a gente pontuar isso, e falo pra vocês, que é o seguinte, o Vasco da Gama, ele tem São Januário. No Maracanã, ele tem o direito, contratualmente falando, de jogar lá quando não tiverem partidas de Flamengo e Fluminense. Porque isso está no termo de permissão de uso, que é o TPU assinado pela dupla Fla-Flu. Isso está lá. O TPU, ele não é uma concessão. A concessão do Botafogo é até 2050. Até 2050 e pouquinho. O Botafogo, ele não tem a obrigação de liberar o estádio Nilton Santos para o Vasco da Gama. Se ele não quiser alugar o estádio do Nilton Santos pro Vasco da Gama, ele não aluga. Ele não aluga. Mas o Botafogo, como tem uma ótima relação com o Vasco da Gama, o John Textor tem uma boa relação com a 777, tanto é que eles fazem parte da Libra e anunciaram essa questão juntos. É uma relação boa de SAF para SAF,
tá? O Botafogo liberou. O Botafogo, por exemplo, liberou o Vasco de fazer um treino no Newton Santos. Que era outra coisa que o Botafogo não tinha obrigação nenhuma. Sabe? Obrigação nenhuma. Hoje, inclusive, o Vasco treinou lá. Pra poder se adaptar ao gramado. E, cara, a galera começou a discutir, falando que... Muitos vascaínos falando, ah, que perseguição, que porra, que nada a ver, que escroto, que pequeno. Cara, é uma coisa tão boba. Dos dois lados, assim, eu acho que é uma bobeira o Botafogo brecar o Mosaico. Acho que é uma bobeira, já que o Vasco alugou o estádio e vai receber a torcida lá. Ao mesmo tempo, como eu acho uma bobeira o torcedor vascaíno ficar arrumando briga com o botafoguense e vice-versa, porque o Botafogo não liberou. Que é uma coisa de boa também. É direito do Botafogo. O que o Botafogo fez como permissionário, como o cara que alugou o local, fez certo. Liberou a torcida, liberou o Vasco para poder fazer um treinamento lá. O básico, de boa. É a mesma coisa que, por exemplo, o Botafogo querer fazer um mosaico em São Januário. Eu tenho certeza que se fosse ao contrário, teria um monte de vascaíno falando que não pode fazer. Assim como os vascaínos não gostam quando, por exemplo, tem jogo de outro clube em São Januário e botam bandeirinha de outro clube em São Januário. E o que eu acho correto, não colocar a bandeirinha, porque o estádio ali é São Januário. Assim como eu acho tranquilo o Newton Santos e o Botafogo não querer receber mosaico da torcida do Vasco no estádio. Bobeira? Bobeira, mas tranquilo também. E vida que segue. Mas assim, a galera tem um tesão tão grande de brigar por uma besteira. Pô, gente, pelo amor de Deus. Vai ter festa do mesmo jeito, vai ter balão, vai ter camisa branca, vai ter fumaça, entendeu? E segue a vida, sabe? E segue a vida. O pessoal fica discutindo por umas bobeiras e é muito importante frisar a diferença. Maracanã é TPU, o Vasco tem direito de jogar lá sempre que quiser e tiver datas, onde não vão acabar se equivalendo às datas de Flamengo e Fluminense. O Botafogo não. O Botafogo não tem obrigação de deixar o Vasco jogar no Newton Santos. E o Vasco alugou o estádio, tem seu direito de jogar. E, cara, não liberou o mosaico, segue a vida. Acho que é uma bobeira muito grande.